Bom dia, boa tarde, boa noite. É tão estranho gravar assim, né? Que eu não tô vendo minha cara. Não sei se tá bonito. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, Então, boa noite. esse vídeo a gente já tá pra fazer um bom tempo, mas como é difícil o Rafael tá junto, né? Porque ele também tem uns vídeos que ele faz pro canal dele. Acaba que Afinal, muito obrigado, pessoal. a gente não consegue gravar. Mas assim, eu acho que esse assunto é de suma importância. Quando a gente precisou, não tinha nada no YouTube, né? Não. Sobre isso. E a gente vai deixar para quem está a chegar, ou para quem está aqui, ou para quem está a viver essa situação. Eu vou falar um pouquinho das coisas que, como é que aconteceram, e o Rafael depois vai falar também. Então vamos lá. Quando a gente veio para cá, né, a gente já tinha os documentos, né, carta de condução e tal. Na época eu poderia conduzir perfeitamente aqui, não tinha problema nenhum, a gente podia dirigir. Eu acho que para quem vem como turista, se eu não me engano, são 187 dias, 183 dias que pode usar a carta do Brasil aqui em Portugal. Você pode usar. Quando foi, se eu não me engano, abril ou maio de 2023, o tio Lula veio aqui passear em Portugal e fez vários acordos. E um deles era a carta de condução brasileira ter validade aqui sem nenhum problema. Aqui em Portugal, não é na Europa, tá, gente? É em Portugal. Ela estando válida, tá? E nem ser autorização, permissão, né? Isso. O Brasil tem permissão. Aí, num belo dia, o Rafael, né, foi começar a trabalhar, tal, trocou de trabalho. Chega até a ser engraçado de contar, mas são coisas que acontecem aqui. Eu sei que vão ter pessoas que vão criticar, mas assim, gente, só quem sabe é quem vive aqui, né? O Rafael entrou no trabalho novo, tal, passou todos os documentos, carta de condução, taranana. Quando a menina passou, acho que uma semana, a menina do RH entrou em contato com o Rafael para saber da carta de condução. Aí foi ver que a carta do Rafael estava vencida, né? Estava caducada. E nisso a gente começou a ver vídeo. A gente nem viu vídeo no YouTube, não. A gente viu um vídeo no Instagram, não foi? E foi engraçado que na época, né, a gente comprou aquele carrinho, o cansadinho, que foi 600 euros, foi com o meu patrão, né? Então, quando foi preencher os documentos, eu mandei a minha carta de condução, mandei meu passaporte, mandei tudo e pronto, né? E foi lá para fazer. Só que quando foi o valor do seguro, o seguro era muito alto. Aí meu ex-patrão falou assim, faz então, às vezes, o nome da tua mulher, essa carta dela foi mais antiga. E a gente pegou e fez no nome da Verônica, porque a carta da Verônica era mais antiga e ó, pronto. E continuou eu trabalhando normal. Nisso o Rafael já foi parado pela polícia também aqui. Já fui parado. Tomei uma multa por estar conduzindo e falando ao telemóvel ao mesmo tempo. A única coisa que o GNR me falou foi assim, você tem que trocar essa carta porque você só pode ficar com ela 6 meses na época, quando ele me parou. Eu falei, tá bom. E continuei, e vida que segue, continuei seguindo a vida e tal. E aí foi até onde que a Verônica chegou aí na história. Mas é para as pessoas entenderem que, tipo assim, eu usava minha carteira normalmente, porque pra mim estava na validade, eu não tinha me atentado à data e pronto, e fomos seguindo a vida assim, do jeito que dava, né? Que nem eu falei, quando eu cheguei lá no meu trabalho até nesse novo, eu falei assim, não, mas eu levei a multa que eu tomei da GNR, que eu tomei uma multa da GNR, a minha carta, eu nem sabia que eu tomei uma multa, eu levei a multa. Ela falou, é verdade, e eles não viram? Eu falei, não, eles não viram que eu não vi, porque na hora eu entreguei a carta com tanta naturalidade que a única coisa que ele perguntou, você sabe que você está sendo parado? Eu falei, sim, eu estava conduzindo e dirigindo ao mesmo tempo, e falando no telemóvel ao mesmo tempo. Foi numa época que a Verônica estava com a Lúcia no hospital e tal, e eu estava querendo saber notícia e foi assim. Mas pra mim era algo normal. Continua falando agora. Aí nisso começou a luta, né? A gente começou a entrar em grupo de brasileiro no Facebook, aí tinham pessoas que falavam, não, você consegue trocar a carta, é só você ir no consulado. Não, vai no IMT de Santarém, que lá você consegue tudo fácil.
que não sei o que tem, vai, mas isso assim, eram grupos de brasileiros, tá, gente? Não era grupo de portugueses. Eu vou falar que esse daí é nosso, não sei se Portugal às vezes tem isso também, mas a gente vai falar que tudo é o jeitinho brasileiro, né? Não, você consegue no Detran da sua cidade, eles mandam a condução pra você, que não sei o que tem. Eu falei, não pode. A gente tinha um amigão lá no Brasil, que era... Não, ele ainda tá vivo, tá, gente? A gente não tinha, não. Não, nós temos, né? Ele tá lá no Brasil, que ele é despachante, né? Pra quem é português, despachante aqui, eu nem sei se aqui também tem, né? Que resolve situações de vistoria do carro, documentação e tal. Vamos supor, você não tem tempo para você levar seu carro na vistoria, né? Porque quem é do Brasil sabe, a gente quando vai fazer a vistoria, que é como se fosse o... Como é que é aqui? É igual aqui, a vistoria. Mas aqui, a vistoria lá no Brasil, às vezes tu perde um dia. Aqui não, aqui é rápido. Eu lembro que quando ia, tinha que às vezes perder meio dia de trabalho, porque tinha que ir. E quando você deixava na mão do despachante, era assim, né? Então, a gente viu um vídeo de uma menina só, no Instagram, que eu não vou falar o nome, que aí quando o Rafael falou assim, vê com ela, eu entrei em contato com ela falou, não, é tal, ela era de São Paulo. Ela disse, eu não sei, que em São Paulo, quando você faz a sua carta, não sei se precisa, quando for permissão não pode, essa informação eu não sei. Mas a informação que ela me passou, não, eu já deixei lá tudo pronto, deixei uma procuração para minha mãe, ela vai assinar por mim, ela vai pegar a carta e vai me enviar. Aí eu falei, pô, será que no Rio de Janeiro também dá? Aí nisso a gente começou a entrar em contato. Entrei em contato primeiro com esse colega nosso, que é amigo nosso, e ele falou assim, cara, não tem jeito, porque pra vir tem que ter a digital e a foto. Pra fazer a carta, né? Pra renovar a carta precisa ter a digital e a foto. E dependendo do tempo, tem que fazer o exame de vista também. Não, dependendo do tempo que diz, o exame de vista precisa fazer, Verônica. Sim, mas assim... Mas se passa mais de um ano, tem que fazer mais um outro exame. Aí precisa da pessoa de qualquer jeito. Eu falei, pô, aí eu entrei em contato com uma advogada. Pô, será que tu não consegue, né? A gente deixou a procuração, né? Que eu fiquei lembrando daquela outra situação. Será que não dá? Ela, Verônica, não tem jeito. Ele tem que vir aqui. Entrei em contato com outra despachante. Mas aí você pergunta, por que o desespero? Porque ele poderia perder o trabalho, né? A oportunidade de trabalho. E vim com essa outra despachante, ela falou assim, Verônica, não tem jeito, mas eu tenho um amigão que ele resolve tudo. É aquele negócio do jeito, né? Resolve tudo, o cara é bom, tal, do interior de São Paulo. Entrei em contato com ele, cara, não tem jeito, ele tem que vir aqui, porque precisa da digital, tirar foto e tal. Aí eu falei, porra, e agora, Rafael? Aí nisso o Rafael, não, eu vi num grupo que tem uma pessoa aqui que faz. Aí, mas a treta, né? A gente acha que são coisas certas, né? Mas aí eu entrei em contato, a pessoa, não, tem que pagar tanto e em 20 dias a carta chega já pra você. Eu falei, pô, Rafael, isso aí tem merda, então não vamos entrar nessa, não. Aí, o que nós fizemos? Entrei em contato com o IMT daqui. Eu vou até falar o e-mail que eles me mandaram, né? Eu contei toda a situação. O que o IMT faz, né? Aqui. Ele apenas procede à troca de carta de condução válida. Então, se tiver caducada, vencida, não tem jeito. Se tem a carta de condução caducada, deverá efetuar revalidação no país de origem. Ou seja, o Rafael teria que voltar no Brasil. Aí começou a saga da gente procurar passagens. Nessa época era em setembro. A passagem pro Brasil tava os olhos da cara. Tava dando... Porque o que acontece? Eu entrei... Até ligar O Detran a gente ligou, não? Ligamos pro Detran e também liguei para a clínica onde fazia o exame. E algumas coisas tinham mudado. Ela falou que quando você vai fazer a renovação, já sai a listagem. Isso é lá na nossa cidade, tá, gente? Porque eu sei que o Detran não funciona igual no Brasil inteiro. Igual como aqui em Portugal
tudo funciona igual em todos os setores, né? Em todos os departamentos, né? Vamos supor, uma coisa em Lisboa vai ser do mesmo jeito aqui. Às vezes você pode pegar um atendente melhor, porque acontece isso, a forma da interpretação, mas em tese eles seguem à risca todos os protocolos. E lá no Brasil, quando você sai de quando lá em Petrópolis, né, que é no caso do Rio de Janeiro, quando você consegue lá, você tem que pagar a taxa do Detran, vai sair a listagem de clínica que você pode fazer o exame de vista, né, que vai ser um raio de não sei quantos quilômetros de onde está o seu endereço. E eu liguei para onde nós fazemos sempre, que era em Itaipava. Ela, não tem como eu marcar, tal, mas o que você pode fazer? Assim que ele pagar e sair, e você já tiver a passagem marcada, você liga para mim, que eu consigo marcar no outro dia para ele, faço o encaixe. Eu falei, pô, pelo menos o exame de vista ele já vai conseguir fácil. Ele poderia fazer com caráter de urgência, ele teria que ir para o Rio de Janeiro, não era? Tinha que fazer no Rio de Janeiro, que aí saía em até 5 dias, se eu não me engano. Mas quando a gente foi ver as passagens, eram todas caras, estavam em torno de 2.000 euros, 1.900, 1.500. Eu falei, cara, é muito dinheiro. Aí outra informação. Caso não considere essa possibilidade, né, de você voltar ao seu país de origem, poderá habilitar-se a carta de condução portuguesa, inscrevendo-se numa escola de condução para o efeito, ou seja, tirar a carta aqui. De condução. Então, para você se cadastrar numa escola de condução portuguesa, lembrando que esse processo todinho, você tem que ter autorização de residência. Você tem que estar legal no país, senão você não consegue fazer. E quando a gente sempre bate a gente fala da questão da RCPLP, pra gente foi boa, foi uma dessas situações. E foi uma coisa que aconteceu lá no meu trabalho já, porque é uma coisa que eu vou falar agora, porque é uma coisa que vem acontecendo com as pessoas, é o quê? As pessoas estão vindo com visto de trabalho, que já é o visto, né, para trabalhar, e nos trabalhos as pessoas estão pedindo o quê? Manifestação de interesse. Eu, quando eu fui trabalhar, a primeira coisa que me pediram foi manifestação de interesse. Eu falei, eu não preciso de manifestação de interesse porque eu tenho autorização de residência. Ah não, porque agora para a gente contratar pessoas de fora precisa de manifestação de interesse. Eu falei, eu não tenho mais manifestação de interesse. Hoje eu tenho o meu título de residência, que é esse daqui do papel. E a pessoa lá, eu sei, porque está lá na minha ficha, em vez de ela colocar o meu título de residência, o meu número, colocou o número do meu passaporte. Porque eles já estão habituados a trabalhar dessa forma. Só que o meu documento hoje, que vale em Portugal, tanto quando eu fiz a carta de condução, que depois eu tive que fazer a carta de condução, o Gabriel está falando sobre isso, não é mais o número do meu passaporte, é o número da minha autorização de residência. Então, quando a pessoa sai do Brasil já com visto para procura de trabalho, o número que ele vai ter como referência vai ser o número da autorização de residência. Então, no primeiro emprego, pode ser que o número de identificação dele ainda seja o passaporte, mas depois é o número da autorização de residência. E é isso que vale. Né? Então, para o pessoal ficar, que eu sei que tem uma pessoa que chegou aqui e as pessoas estão pedindo a ela o quê? Manifestação de interesse. Só que ela não tem manifestação de interesse, ela veio com visto de procura de trabalho. Continua. E aí agora voltando à carta, né? Rafael, essa informação também é importante. Por acaso nós temos uma escola de condução aqui embaixo, né? Pertinho da nossa casa. A gente foi ver quanto que ficaria para fazer a carta. Na época estava 750 e poderia dividir. Eles só pediam uma entrada, né, para você começar de 150 mais 20 euros, né, que era para pagar o livro. Né? Eu deveria ter a parte, era 670 então. E o que acontece? Eu falei, porra, Rafael, botando na ponta do lápis, se você tirar a carta em 2 ou 3 meses, né, porque aqui o processo você consegue fazer bem rápido, se você tiver disponibilidade, é claro, vai ser mais barato que tu for para lá, né? Porque se ele fosse para o Brasil, teria que pagar às vezes, né, em cash já 1.500, vamos dizer assim, e fora o dinheiro para ele poder resolver a situação no Brasil. E aqui ele ia pagar muito menos, né? Falei, Rafael, tu já sabe conduzir. Tem que se ligar nas leis, né? Que vai ser a parte teórica, né? E a parte prática vai ser moleza. E o que acontece? Ele comeu o livro, aí o que ele fazia? Ele saía às vezes mais cedo do trabalho, engatava nas aulas,
se dedicou muito e a menina falou, não, se ele se dedicar ele vai conseguir. Teve uma senhora da Ucrânia que conseguiu tirar a carta e ela teve que batalhar muito porque ela tinha um problema da língua. Já ele, às vezes, ele pode ter um problema de interpretação às vezes, porque às vezes uma palavra que muda outra para você entender as leis. O livro... Tá ali na coisa. O livro é assim, grossão. Rafael vai pegar ali. É bem diferente. Aqui tem muitas regras, né, do Brasil, né? É bem diferente. É assim, ó. É um livro de 427 páginas. Isso aqui, ó. Bem grossinho, ó. Esse daqui. O Rafael, ó, 20,50, tá até o valor aqui. O Rafael literalmente comeu esse livro. A parte teórica, tu tirou quem? No mês e meio? Fazendo as aulas. Que aí ele fazia as aulas dia de sábado. Ele tentava às vezes sair mais cedo do trabalho, engatava até 7 horas da noite. E ele foi fazendo assim. O que tu pode falar do Brasil em questão de leis daqui? Assim, é bem diferente mesmo, porque lá no Brasil o que acontece? A gente tem muito simulado, aqui também tem simulado. Só que no Detran do Brasil o que acontece? Quando eu fiz a prova, eu gabaritei, acertei todas as perguntas, né? E foi assim, eu lembro que eu estudava, o livro no Brasil ele era assim, né? Dessa grossurinha aqui. E tinha muita placa e alguma coisa de lei. E aí o que acontece? A gente, quando eu fui fazer a minha prova, eu estudei, fiz o simulado, entrei no simulado, o simulado da semana foi exatamente igual o que caiu no dia que eu fiz a prova. Então, eu sabia todas as perguntas. É isso que eu ia falar. Vamos supor, o simulado que tu fez aqui. Não. Calhava de ter alguma pergunta, porque quando eu fiz a minha tinha perguntas iguais no simulado. Não, quando eu fiz lá no Brasil, o meu simulado foi igual... A minha prova foi igual o simulado que eu fiz de 2 horas antes de entrar na prova. Então, assim, no simulado eu gabaritei, quando eu cheguei na prova, eu gabaritei. Acertei 100% das questões. Aqui, eu não sei quantos que eu acertei, mas eu sei que eu também consegui ser aprovado de primeira, né? Mas assim, a diferença é que aqui eu tive que estudar pra cacete. Tinha dia que eu ficava fazendo coisa de placa no telemóvel. Eu comprei uma aplicação que foi 5 euros. Eu ficava testando as placas. Na hora do meu almoço lá no trabalho, ficava placa. No dia que eu fui fazer a prova, até falei, puta, eu tô com medo de não passar. Aí eu falei, porra, por quê? Eu falei, é que meu salário, meu trabalho depende disso, né? Então, assim, porque eu fiquei, como a minha carta estava vencida, mesmo eu dirigindo, eles não me deram o carro para mim trabalhar, até eu ter a carta. Aí o que a gente fazia? Aí a Verônica me levava. Eu tinha que levar... Porque assim, eu não podia dirigir o carro da empresa, e ficava feio eu dirigir meu carro, a empresa sabendo que a minha carta estava vencida, né? Então o que eu fiz? Eu falava, Verônica, me leva e me busca. Aí saía eu de manhã, deixava a Lívia na escola, a gente saía cedinho, a Lívia era a primeira a chegar na escola, levava o Rafael, depois voltava. Quando era de tarde, pegava a Lívia, ia pegar o Rafael, depois voltava. A gente nessa brincadeira gastou, mesmo assim isso é mais barato do que viajar pro Brasil. A gente gastou uma nota, porque eu tinha que sair 4 vezes de carro, né, para buscar ele. Nessa brincadeira era 30, 60, vamos dizer 150 quilômetros por dia, não era? Mais ou menos? Ida e volta? Não, 120. 100. Vamos dizer 100 quilômetros que a gente fazia todos os dias com o carro. Tinha dia que o Rafael às vezes tinha que sair mais tarde, aí eu carregava às vezes 10 horas da noite, as meninas aqui tudo dormindo, já iam de pijaminha e tal, no frio. E a gente ia na firmeza lá, na fé. E o Rafael, quando entrava no carro, comia o livro, ele ficava só lendo. Às vezes, para acender a luz do carro, ele pegava a luz assim do telemóvel, ficava botando assim para ele poder estudar. Ou ia no celular, né, no telemóvel, para poder fazer os simulados, né? E ele conseguiu... E lembro que até no dia do exame, ele
estava muito nervoso. Eu lembro que eu estava nervosa, que eu entrei totalmente errado, né? Parecia que eu que ia fazer a prova, que o carro morria, não conseguia parar o carro. Tu lembra? Para poder entrar lá no lugar onde ele ia fazer a prova. Que até Munheca, sei lá, até esqueci o nome. Inheca, né? Ineca, né? E ele foi, quando ele fez a prova, ele até chorou, tadinho, de nervoso, porque ele não acreditava. E essa foi a primeira parte, né? Eu falei, mas a segunda parte vai ser moleza. Aí ele fez... Foi tenso também, por quê? É totalmente diferente do Brasil. É totalmente diferente do Brasil. Lá no Brasil é moleza tirar a carta, né? E o seguinte, lá a gente tem um trajeto pronto, né? Aqui não, aqui a gente dirige na rua, no meio do trânsito. Até na autoestrada. Sujeito a todas as condições normais do trânsito, né? Assim, isso me deixou mais nervoso. Mas o problema foi o quê? A minha prova foi marcada para o dia 11 de dezembro, né? E o que acontece? No dia 8 meu pai faleceu, né? Dia 7. Dia 7. Meu pai faleceu. E aí eu falei assim pra Verônica, caraca, Verônica, não vou passar, né? Falei, puta, eu não vou passar. E assim, foi tenso, porque eu fui fazer a prova totalmente com a cabeça no mundo da lua, sabe? Eu tive um final de semana, a prova foi numa segunda-feira. Primeiro horário da manhã, né? Primeiro horário da aula. Eu tive um dia assim, um final de semana terrível, onde eu não conseguia pensar em nada, né? Mas fui, fiz a prova, passei. Aí na hora que eu passo, a gente já sai de lá com um papelzinho que te autoriza a dirigir, né? Aí eu fui e vim em casa, almocei. Não foi, Verônica? Vim em casa, almocei. Sim. Aí pediu pra tu me levar, foi isso? Não, tu já foi conduzindo, porque tu já podia conduzir. Com papelzinho, lembra? Que se tu fosse parado pela polícia... Aí eu fui, Verônica já foi conduzir. Quando eu cheguei lá, entreguei o papelzinho Entreguei o papelzinho não, né? Tirei uma fotocópia do papelzinho, deixei na empresa. De tarde eu já peguei o carro da empresa. Aí eu vim aqui trazer o carro e voltei para a empresa já com a carrinha e o meu amigo que veio me trazer. E é isso, sabe? Assim, é bem diferente, né? Então, assim, se a pessoa... A gente até falou já com um casal que entrou em contato com a Verônica esses dias falando de coisa. Eu falei assim, se a carta estiver vencida, renova antes. Mas assim, aquela situação, a gente não sabe, a gente fala pelo que a gente conhece do nosso estado, né? Mas tem pessoas que falam que em outros estados você consegue renovar à distância. Sim. Né? Eu não sei se é possível, mas, né? É isso. Quem tá vindo com a provisória não adianta, tem que ser definitivo, porque a provisória aqui não faz a troca, tá? E ela nem vale para dirigir aqui, a provisória. A gente já falou isso com algumas pessoas que até essa menina que falou com a Verônica, ela falou que ela tinha uma provisória e queria trocar. E a provisória não vale, sabe, para fazer a troca, porque não é uma carteira definitiva. Mas tem uma coisa ruim também, se você vem e tira... Aqui, ruim não, né? Durante 3 anos, você está em período probatório. No Brasil é 1 ano só, né? Que a sua é permissão, né? Eu lembro que quando eu tinha carteira no Brasil, a minha carteira, depois que fez 1 ano, eu fiz uma multa, falei, puta, se eu tivesse tomado essa multa antes, eu tinha perdido a carteira. E é isso. Aqui é durante 3 anos, né? Se você fizer uma infração grave ou gravíssima, você perde o direito de dirigir. E essa é a diferença, né? Então vale muito a pena vir já com a carta do Brasil. Mas se você não tem, a gente tem conhecido pessoas que têm chegado aqui sem carta, né? Fazer aqui também não é uma opção, é rápido. A minha não foi mais rápido por causa do meu horário de trabalho, porque se eu tivesse plena disposição para fazer, era muito rápido. E nem a gente falou esse dia com a esposa de um amigo nosso, a gente falou com ele assim, ó, na hora que você tiver a sua autorização de residência, você vai lá, se inscreve, faz e pronto, tá feito. Acho que é isso, né, galera? E se por acaso a pessoa chumbar, né, que eu reprovar na prova, ela tem que pagar mais 350,
né? Tem que pagar no ato. Mas eu acho que para cada coisa é diferente. Acho que na escrita é um valor, é 100 e tal. E na prática é 200 e tal, 300 e tal. Não sei quanto que é. Aí um outro requisito, né? Que isso aí a gente não sabia, a gente ficou sabendo, que eu lembro que o Rafael ficava sempre chamando o pai dele para vir para cá, né? A carteira, vamos supor, do Brasil é válida. Aqui o titular tem que ter menos de 60 anos de idade. Isso era uma informação que a gente não tinha. A gente não sabia disso. E o Rafael, eu falei, Rafael, né? Ele não tá mais aqui, né? Mas se ele tivesse vindo para cá e a carteira de torre, que ele ia dar uma coça no Rafael. Que ele era motorista, né? Acho que o mais importante são essas questões, o que a gente fala, né? Se você tem a vontade de vir para cá, né, e tal, faça a sua carta aí, porque é mais fácil. O exame da gente, nossa, é mamão com açúcar, lá do Brasil. Aqui o exame... Ele pode durar quanto tempo? Acho que é um ano também, mas o exame que eu digo... Não, durar o circuito que você faz com o instrutor, com o fiscal. Não pode durar não. É 40 minutos ou não sei quantos quilômetros. É no mínimo 40 minutos dirigindo. E às vezes a gente, quando vai fazer da autoescola, a baliza tem que fazer menos de 5 minutos, né? Não, mas quando eu fiz lá, eu fiz o meu circuito todo no Brasil em 3 minutos e meio. Eu demorei mais. Eu tirei a minha carta há muitos anos, né? Eu tirei a minha carta em 2006. Quando eu era criança, a Verônica já tinha carta. Eu tirei em dela de 2006. E eu reprovei a primeira vez. Fui depois tentar tirar de moto, reprovei também. Aí de moto eu desisti. A de carro eu dei continuidade. Ainda bem que desistiu da de moto. Mas a de moto era bem difícil. A de moto aqui eu ficava boba de ver. A pessoa andando na frente, né, de moto, e o carro atrás. Eu falei, Jesus, que perigo. Mas uma coisa que eu queria falar em relação ao exame, que é que o exame de saúde aqui também é diferente do Brasil. Isso que eu ia falar, da documentação. Não, o exame de saúde aqui, você faz teste no ouvido, de audição, para ver se você ouve direito. Faz o teste de visão, lá na hora, né? É tudo junto. A audição, ou visão, faz o teste de pressão arterial, você faz um teste, tipo o exame de quando você vai entrar para o médico, para ver qual é a força que você tem nos dois braços. Você mede para ver quanto que você tem de força nos braços, aí mede a tensão, aí faz um ecocardiograma. Eles só não fizeram um eletrocefalograma, mas eles fazem um ecocardiograma para ver como é que está seu coração. E faz mais o que, Verão? Lembra que eu voltei cheio de marquinha do eletro que fizeram? O eletro do coração Sim, mas fizeram mais o quê? Eu falei, só não faz eletrocefalograma. Vista, pressão, audição, coração. E teste de força, para ver se você tem força. Só não faz eletrocefalograma e exame de sangue. Aí... mede a altura, mede o peso, fala se você está gordo, se você está magro, se você tem que emagrecer. Muito diferente. É uma consulta de verdade. E a gente lá só faz o exame de vista, né? Que joga a luz nos olhos, depois tem que ver que letra que tá ali, né? No final. Acho que é isso, né? Quando eu fiz a minha. Lá no Brasil. Aqui também tem esse Mas é o único exame que a gente faz no Brasil médico é esse. Não, no Brasil eu não fiz esse não. No Brasil eu fiz aquele pra você enxergar de longe e pronto. É diferente. Não fiz o de luz, não. Não? Não, no Brasil eu nunca fiz. É como se jogasse um farol de carro nos seus olhos. No Brasil eu nunca fiz. Aqui que eu fiz. Aí, outra coisa importante, que todo mundo falava, você pode vir pra cá com aqueles carrinhos, tem aqueles smart, carrinho pequenininho, esse você não precisa de carta. Mentira, precisa de carta sim. Papa Reforma, você tá dizendo. Isso, Smart não, Smart é comum, Smart corre pra cacete. Não, mas aqueles pequenininhos. Papa Reforma, aqui chama Papa Reforma. É o aí? Carro, que aquele carro você pode conduzir com carta de moto. Outra coisa, aqui você com a carta B, você pode conduzir moto. E pode conduzir carrinha, que é a van. Até 9 lugares. Né? Com a B você pode conduzir. Que nem eu aqui. Lá no Brasil, se eu não me engano, para conduzir van é categoria C, né? E uma vez eu fui trabalhar, eu tava ainda com a carta velha, mas como para mim funciona. Meu amigo, leva a carrinha para casa e amanhã você vem pegando o pessoal. Eu trouxe uma carrinha de 9 lugares.
Ainda fiz um vídeo na época pro meu pai falando assim, aí bobão, tu acha que é só tu que dirige van? Eu também dirijo, aí ó. Fiz o vídeo pra ele, fiz o vídeo de eu dirigindo. Ele ficou revoltadíssimo, né? Falou, tu não pode dirigir essa merda não? Falei, tá bom. Aí, mas o que eu ia falar, né? A gente tinha essa informação de o carro Smartzinho, pequenininho, com a Papa Reforma, que o Rafael tá falando. Smart não, Smart é outra coisa. O Smart também, que eu fui Smart perguntar. não, Smart é carro comum, Verônica. Não é, ele tem a carteirinha própria pra não ele. Tem, eu perguntei. Que tem o Papa Reforma, Verônica. Tá bom. Porque o Papa Reforma, ele tem menos de... Tem uma questão das cilindradas, né? Isso. Sabe que saiu fora? Tem a questão das cilindradas. Aí eu fui perguntar ela, porque chegou uma colega nossa que não tinha carta, né? E eu Não tinha não, ainda não tem. Ainda não tem, né? Ver como é a possibilidade, né? Ela falou que hoje em dia é uma categoria especial. Vamos supor que o seu filho, porque aqui com 16 anos já pode tirar a carta. Ele com 15 anos já vai completar seus 16, você já coloca ele na autoescola para aprender. Quando ele fizer 16, ele já tira a carta. Aí ele vai poder tirar a carta para esse carro. É só para esse carro que o Rafael tá falando. Quem conhece aqueles assim, né? Papa Reforma. E ele vai fazer aula. Mas explica por que o carro chama Papa Reforma. Porque quando as pessoas são idosas, elas... Vai, Porque no Brasil, não sei, o pessoal sabe o que é Papa Reforma. Ah, vai. Papa Reforma é um carro que os velhinhos aqui compram, pagam eles, são muito caros, então o que acontece? Eles tiram toda a reforma deles. Que é a aposentadoria. A aposentadoria, então por isso chama Papa Reforma. No Brasil é ser Papa Aposentadoria. Aí você faz tudo como se fosse de um carro, mas você só pode conduzir aquele carro. Fez 18 anos, você não pode conduzir o outro carro, você vai ter que tirar uma nova carta. Há alguns anos atrás, como o Rafael está falando da questão do Papa Reforma, os velhinhos, né, ia na Câmara, estudava lá as plaquinhas, né, o que podia, o que não podia fazer, porque assim, em tese, é um carro que é para andar, não pode fazer viagem. Não pode pegar autoestrada, porque mas mentira, né? Porque... Não pega. não tem um Papa Reforma na autoestrada. Autoestrada, não estou dizendo... A variante. É isso. Porque ele não passa de 50 km por hora, entendeu? Então, por isso que ele tinha essas regras especiais. Aí você ia lá na Câmara, lá dava uma estudadinha, fazia uma prova e você ganhava permissão para você conduzir aquele carro. Você realmente não precisava fazer autoescola. Mas de uns anos para cá mudou, né? Você tem que fazer a autoescola e tem que tirar a carta, né? Então se você vem para cá, eu vou para lá e vou dirigir aqueles carrinhos pequenininhos que não precisa tirar a carta. Mentira, tem que tirar também. Agora já precisa. Não tem jeito. Uma moto pequenininha também precisa. Só não precisa quando for bicicleta elétrica, trotinete, qual outro? Bicicleta normal. E isso, né? É isso. E tem bicicleta elétrica aqui que é igual moto. Chega a 50 km por hora. Essa nossa amiga ia comprar uma bicicleta dessa, aí eu falei, Verônica, ela sabe andar de bicicleta? A Verônica falou assim, não. Eu falei, então não compra não, porque a 50 km, uma pessoa que não sabe andar de bicicleta pode se matar. Então, essas são as regras, né? Aqui que a gente, se você assistiu até agora, né? Até o final, firme e forte, que a gente falou pra cacete. Se foi... foi guerreiro. Persistente. Se vir pra cá, acho que eu aconselho, tirar a carta aí, que fica muito mais fácil. Em todos os quesitos. Eu sei que é muito mais caro, porque se você for comparar... Mais caro, não. E questão de salário, Rafael, que eu tô falando. Porque percentual do salário é menor. A carta no Brasil, se eu não me engano, deve estar o quê? 2.500, 2.600? Foi que o rapaz me falou, lembra? Tá 2.000. 2.600, e às vezes ela não tem a condição boa de pagar, né? Eu lembro que na minha época não era fácil. Tipo assim, tu tinha que pagar, se fosse pagar parcelado, tu tinha que ter mais coisas pagas do que tu fazer aula, certo? Sim. E aqui, querendo ou não, ela é abaixo do salário mínimo, né? Por enquanto. Sim. E você consegue pagar parcelado, sendo que quando você... Depende da escola, né? Depende da escola, a gente está falando dessa situação, mas vamos supor, no dia que antes de você fazer, acho que uma semana antes de você fazer a prova, tem que estar tudo pago. Tanto a teórica, a prática. Não. Até você fazer a teórica, você tem que ter pago um valor X. Não sei se é 50% ou 60%.
e depois o restante quando for fazer a prática. Vai lá mostrar a tua mano, tu com a dela. Vai lá mostrar, mano. A gente vai terminar por aqui, porque a Lúcia já chegou aqui, talvez para não bagunçar muito o vídeo. Mas era um vídeo que eu queria muito fazer. Eu espero que tenha visualização, porque isso vai ajudar muitas pessoas. Como a gente falou, quando a gente foi procurar pra gente, né, não tinha nada. Eu acho que continua sem ter e é uma informação super importante. Antes de eu estou na luta para me poder trocar a minha, mas até hoje eu não consegui agendamento no IMT, tá? Então é só para deixar, né? E desde já, muito obrigado e tchau, gente. Beijinhos. Tchau, tchau, um abraço, até a próxima.